O entrevistado de hoje, Marcos Souza, presidente da CDL de São José, da Enflo e também do CONDES, o Conselho de Desenvolvimento. E como o nome já diz, desenvolvimento das cidades. Um dos principais assuntos dos últimos meses, presidente do CONDES, tem sido a região metropolitana de Florianópolis, que já existe de fato, mas não de direito. Primeiro, vamos contextualizar os catarinenses sobre o que é essa região metropolitana, há quanto tempo o CONDES vem discutindo isso. Bom, nós iniciamos esse debate no ano passado, retomamos esse debate enquanto CONDES, com a criação dos grupos de trabalho. Hoje o CONDES tem 4 grupos de trabalho de atuação externa e um de atuação interna. O grupo de governança metropolitana, mobilidade, saneamento e resíduos, e um recentemente criado que é o de segurança pública, e nós temos o grupo institucional. Do CONDES participam várias entidades de representatividade, de grande representatividade aqui na região metropolitana. Hoje são em torno de 40 entidades participando do CONDES. E a cada ano ela é presidida por uma dessas entidades. Esse ano ela está sendo presidida pela Enflo. Por isso que o senhor acumula as duas presidências. Isso, exatamente. E o tema governança metropolitana, veja bem, ele está envolvido nos outros 3 grupos: mobilidade, saneamento e resíduos e segurança pública. É impossível falar desses 3 temas hoje na região da Grande Florianópolis sem envolver todos os municípios. Então, uma das principais bandeiras do CONDES enquanto governança metropolitana é retomar essa discussão, conseguir aprovar esta ferramenta, que seria a criação da autarquia que vai administrar a região metropolitana e o fundo metropolitano, para podermos ir em busca de outras fontes de recursos do governo federal para projetos de região metropolitana, como acontece em Curitiba, como acontece em Porto Alegre. Hoje, esse texto está lá na Assembleia, foi amplamente discutido, debatido pela base do governo, pela oposição, enfim. E tudo indica, a promessa é essa, que agora, no dia 2 de setembro, a matéria vá finalmente ao plenário e seja aprovada. Até porque era uma promessa do governador já lá na campanha desse primeiro mandato. E essas ferramentas que a autarquia aí, o fundo metropolitano, serão fundamentais para nós avançarmos nas próximas 2 etapas, que é exatamente regulamentar detalhes que a lei vai deixar para serem regulamentadas pelo Executivo, e a mais desafiadora, eu poderia assim dizer, que é reunir essas prefeituras, essas câmaras municipais e o governo do estado em torno desses projetos de interesse comum de todos os municípios. Esse será o terceiro e o maior desafio. O maior. Hoje a região metropolitana de Florianópolis vai reunir aqui em grandes projetos macros, podemos dizer assim, 9 municípios, né? Florianópolis, o projeto inicialmente previa Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e Santo Amaro. Começou com esses 5. Começou com esses 5. Santo Amaro em função da questão das águas. E a pedido por negociações políticas, enfim, por interesses outros, entraram Águas Mornas, São Pedro de Alcântara, Antônio Carlos e o governador Celso Ramos. É bom esclarecer, havia o impedimento desses municípios? Não, de forma alguma. É que nós não temos região metropolitana funcionando em Santa Catarina. Nenhuma. E segundo o IPEA, que é um instituto federal, a única região que efetivamente reúne condições para ser uma região metropolitana é a de Florianópolis. Certo. Então nós propomos ao governo do estado que iniciasse esse projeto com menos município para facilitar esse início, esse teste, essa adaptação, e à medida da necessidade, outros municípios poderiam ingressar em alguns projetos mediante consórcio ou efetivamente, se assim fosse entendido no futuro, poderiam ingressar a qualquer tempo, né? Porque, como eu disse a você, o terceiro e grande desafio é unir esses prefeitos, unir essas câmaras. Então, quanto mais municípios, mais complexo fica esse desafio, né? Então, esclarecendo assim que não havia nenhum motivo para deixá-los fora, que não seja exclusivamente esse. Mas foi decidido que serão 9? Ótimo, serão 9. O CONDES, qual o papel dele? Colaborar.
Nós esperamos a aprovação do projeto para poder conversar com cada município, esclarecer esses pontos e fazê-los entender da importância de participarem deste grande fórum que pretende trazer bons e grandes investimentos para soluções macro. Vamos começar a explicar como é que funciona. Um pouquinho agora, neste bloco ainda dá tempo, temos 2 minutos, depois no bloco final do programa. O que a população ganha, de fato, com a criação de uma região metropolitana? Como que a criação de uma região metropolitana, presidente, vai influenciar na vida do cidadão? Eu vou explicar para você isso com um exemplo muito simples, e eu acho que o telespectador vai entender muito bem. Beira-mar do Estreito, construída há pouco tempo pela Prefeitura de Florianópolis. Esse é um projeto que envolve mobilidade urbana. Se nós tivéssemos a região metropolitana consolidada, funcionando, nós poderíamos ter captado recursos para que essa beira-mar fosse feita aquela que está pronta, o restante até o final de Florianópolis, início de São José, e essa conexão até a BR-101. Nós teríamos um projeto de região metropolitana e não de Florianópolis. O mesmo poderia ter acontecido com a beira-mar de São José. Veja que nós estamos falando de 2 avenidas à beira-mar em 2 municípios distantes que ligaram, permita-me usar esse termo pejorativo, mas lugar algum a coisa nenhuma. Foi um paliativo. E se fosse um projeto de região metropolitana, nós teríamos uma outra visão, um outro resultado. E para citar mais um exemplo rápido, o transporte público. Você quer pegar um ônibus hoje para sair da Leoberto Leal para ir para o Cobrasol, é mais fácil você ir a pé do que de transporte público, porque não há integração. Palhoça, para você ir a determinados pontos de São José, você tem que ir ao centro, para pegar lá no centro do transporte para voltar para São José. Então esses são pequenos exemplos do que um projeto de região metropolitana pode resolver. Sem contar também, o presidente vai explicar para a gente mais detalhadamente depois do intervalo, são os recursos federais, por exemplo, e até mesmo os estaduais, né? Os recursos que vêm do governo federal e do governo do estado. Numa situação como essa, a obra pode ficar até mais barata, vai abranger mais pessoas, né, e mais benefícios ainda. Depois do intervalo a gente explica melhor essa história e explica também por que Florianópolis, a região de Florianópolis, foi escolhida para ser a primeira região de fato de direito, região metropolitana do estado de Santa Catarina. Um instante só.